Oi, eu sou a Babi. Hoje eu vim trazer para vocês alguns métodos de estudo. Eu vou explicar para vocês os métodos e eu vou falar se eu me adaptei a ele ou não, qual é o melhor para mim. Lembrando que essa é uma opinião pessoal, porque realmente você vai ter que testar os métodos e ver qual melhor você se identifica, beleza? Então vamos lá. O primeiro método que eu vou falar, ele é o Pomodoro. Ele foi desenvolvido em 1980 por um italiano, a partir de um cronômetro de cozinha, aqueles cronômetros em forma de tomate. Então, assim, eu falo que basicamente a palavra-chave desse método de estudo é o planejamento do tempo, porque ele vai te ajudar a ter uma produtividade muito maior, a ter uma organização do seu tempo de estudo muito maior, que vai, no final, você vai conseguir ter uma absorção muito melhor do conteúdo e não vai terminar o estudo cansada, porque às vezes a gente estuda e termina exausto, né, esgotado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, ele vai te ajudar a não sair com essa sensação. Então, assim, basicamente você vai dividir um tempo de estudo e um tempo de pausa. Aí vai ter que seguir certinho esse tempo. Lembrando que, assim, às vezes a gente tá empolgado no nosso tempo de estudo, que a gente pensa, não preciso do tempo de pausa, eu consigo ir, e a gente vai, ignora a pausa. Só que lá no final, lá na frente, a gente não vai ter uma absorção tão boa quanto a gente teria se respeitasse a pausa. A gente vai terminar o estudo cansado, sim. E quando você está cansado, você para de ter uma absorção do conteúdo, a produtividade cai bastante. Então é muito importante, gente, a gente fazer as pausas, tá? Então, vamos lá. Você vai estudar um tempo de 25 minutos e vai tirar uma pausa de 5 minutos. Essas pausas é chamada de Pomodoro. Esse tempo de pausa é melhor você se desligar dos estudos, você pode fazer o que você quiser. Eu, particularmente, não gosto de mexer no celular, porque às vezes a gente vai na rede social, fica abalado com alguma notícia, ou a gente acaba se desconcentrando para voltar a estudar e não dá certo. Então, eu uso o celular só para marcar o tempo mesmo. Tem até alguns aplicativos que eu vou deixar aqui para vocês que ajudam nesse tempo de estudo, o que fazer com o celular. Vou deixar para vocês aqui darem uma olhada. Então, assim, nesse tempo de pausa, eu dou uma andada, dou uma alongada, tomo uma água, vou ao banheiro, para dar uma relaxada mesmo, tá? Aí, assim, você pode fazer 4 pomodores, né? Assim, 4 ciclos de estudo e pausa, estudo e pausa, estudo e pausa, estudo e pausa. E aí você vai aumentar o seu tempo de descanso. Após esse ciclo de 4 vezes, você aumenta o seu tempo de descanso. Você pode aumentar para 25 minutos a 15 minutos, mas é importante você aumentar a pausa, tá? O descanso é muito importante para você ter um resultado melhor, beleza? Bom, o próximo método de estudo, eu vou ser muito sincera, que eu não conhecia ele, eu descobri ele recentemente e ele literalmente mudou a minha vida nos estudos, porque assim, às vezes o Pomodoro, eu gosto do método do Pomodoro, só que eu sentia que faltava alguma coisa, e foi aí que eu encontrei o método Robinson. O método Robinson, ele foi desenvolvido em 1946 e ele consiste em 5 passos. O primeiro passo, você vai fazer o seguinte: sentou na sua escrivaninha, na sua mesa de estudos, já deixa os livros, as apostilas, tudo perto para não ter que ficar levantando. E aí você vai fazer assim. Primeiro passo, vamos supor que você está estudando Segunda Guerra Mundial. Você vai pegar o seu livro sobre esse assunto, é a primeira vez que você está lendo. Então você vai dar uma lida superficial, porque a partir dessa leitura vai surgir dúvidas. Então, o primeiro passo é essa leitura mais superficial. O segundo passo é o perguntar, é o questionamento. Como surgiu dúvidas nesse primeiro passo, você vai escrever no papel as dúvidas, né? As dúvidas que você teve e vai procurar respondê-las. Então, aí você vai voltar na leitura e vai procurar responder essas dúvidas até você não ter mais dúvidas. Aí você vai para o terceiro passo, que é a leitura. Aí é uma leitura super profunda, né? Você vai ler o texto direitinho, vai entender melhor ainda. E aí você vai para o quarto passo, que é uma revisão. Nessa revisão, você pode usar até outros métodos de estudo, é o que eu ia falar para vocês. Os métodos de estudo, você não precisa escolher só um. Você pode usar mais de um para você utilizar. Por exemplo,
Nesse método do Robinson, você precisa fazer uma revisão. Você pode usar um mapa mental para fazer essa revisão ou um resumo, tanto faz, tá? Então aí você vai fazer como se fosse um resumo mesmo do que você entendeu. E aí você vai para o quinto passo, que para mim é muito importante, que é o repassar. Então o que você vai fazer? Você vai repassar o que você aprendeu para uma pessoa. Então assim, pode ser para sua mãe, para o seu pai, para sua prima, para o seu colega da faculdade. Você ensinar alguém, você aprende muito mais. Eu, por exemplo, eu falo pro meu cachorro. Então eu vou lá e falo tudo pra ele, todos os conteúdos pra ele. Vou falando, ele tá boiando, mas eu tô lá falando pra ele. Porque eu repassar pra alguém, eu vou absorvendo muito mais. Então eu posso gravar um vídeo. Você pode, o que eu fazia muito na faculdade também, é gravar um áudio no seu celular explicando o conteúdo. Também já ajuda bastante, tá bom? O terceiro passo que eu vou falar pra vocês é o mapa mental. O mapa mental ele foi desenvolvido em 1970, mais ou menos. Ele consiste, é basicamente um diagrama. Então você vai fazer o seguinte, como eu estava dando o exemplo da Segunda Guerra Mundial, você vai colocar um tema principal no centro da folha, você vai precisar de uma folha em branco, pode ser de caderno, pode ser sulfite. Eu prefiro sulfite para você ficar mais claro, o mapa mental ficar mais limpo. Então você vai destacar um tema principal. Pode ser colorido, você pode fazer uma caixinha no tema principal, da maneira que você preferir, que vai te ajudar. Então, colocou o tema principal, você vai puxar setas, né, com palavras-chave referente a esse tema. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, puxa uma setinha, Alemanha. Aí você vai colocando datas importantes, palavras-chave, né, frases importantes. Aí você vai ver se o assunto, né, por exemplo, se tem alguma data importante para esse assunto. Se tiver, coloca. Se as datas não forem relevantes, não precisa. Coloca só o que realmente for importante para o tema, tá? Esse método de estudo, para mim, ele não funciona muito. Eu uso outros métodos e aí eu deixo ele por último para dar uma revisada, entendeu? Porque eu acho que você tem que saber entender bastante conteúdo para você conseguir ir para o mapa mental, tá? Então, vamos lá. O outro método que eu gosto, esse método eu acho bem interessante, que é um teste prático. Então ele é assim, você estudou o seu conteúdo, estudou a matéria da maneira que você preferir, e aí você vai revisar. Como que você vai revisar? Você pode fazer um simulado à mão ou impresso, tanto faz. Você faz um simulado com perguntas, né, como se fosse uma provinha mesmo. E aí você pode até estipular um tempo para você responder as perguntas. Você faz um simulado para você mesmo. Ajuda bastante, eu acho, também. Mas antes eu gosto de dar uma estudada, né, com outros métodos. Bom, tem um outro método de estudo que eu amo muito, que são flashcards. O que é isso? Bom, você pode usar aquelas fichas que já vem pronta, a gente já compra pronta. E aí, assim, você pode até dividir em colunas essas fichas, porque ela é muito grande para uma pergunta só. Porque o flashcard, você vai fazer um esquema de pergunta e resposta. Na frente a pergunta e atrás a resposta. Então, você pode fazer dessa maneira, para você conseguir fazer como se fosse um joguinho mesmo. Eu não gosto de usar as fichas. Eu uso post-it, aqueles que são maiores, que é como se fosse um quadrado. Eu prefiro utilizar post-it porque a ficha eu acho muito grande. Então, eu faço, por exemplo, resumos na ficha. Eu faço um resumo bem legal na ficha e faço esse joguinho no post-it. Porque você pode fazer assim, você está estudando para a faculdade, você pode até colocar uma pontuação nas perguntas. Uma pergunta mais fácil, sei lá, vale 5 pontos. Uma mais difícil vale 10 pontos, 20 pontos. E você pode fazer até um jogo com seus amigos, entendeu? Eu acho muito bacana esse método, ajuda muito mesmo. Bom, esse pra mim é um dos métodos que mais me ajudam, tá? Agora, tem um outro método que eu acredito que esse método seja mais de organização das suas anotações. Ele não é tanto para estudo, não é um método de estudo, ele é um método de organização, tá? Ele é o método Cornell. O método Cornell, ele basicamente é o seguinte: você vai pegar a sua folha de caderno, vai dividir ela no meio, né, uma coluna. Você pode até deixar essa coluna na esquerda menor e a coluna da direita um pouquinho maior, e vai deixar um espaço embaixo para fazer o resumo. Então, nesse lado, eu vou deixar uma foto para vocês verem, tá? Nesse lado da esquerda, vocês vão colocar
por exemplo, palavras-chave, datas importantes, pessoas importantes. Na direita, vocês vão colocar, por exemplo, alguma frase importante que o seu professor falou ou alguma informação bem importante que você viu no livro. E aí já nessa parte aqui de baixo você vai colocar um resumo com as suas palavras do que você entendeu do conteúdo. Esse método é mais para você organizar o seu caderno, ele fica visualmente mais bonito, então assim, ele ficando mais organizado é mais fácil de você estudar, entendeu? Pelo menos para mim ajuda bastante na hora de eu estudar, tá? Então foi isso, esses foram os métodos que eu resolvi passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude vocês. Se vocês não conheciam esses métodos, falem para mim, por favor, nos comentários o que vocês acharam. Se tem algum método que eu não falei que você queira saber melhor, por favor, deixa nos comentários também. Deem aquela curtida, vocês sabem que isso aqui é importante, né? Vocês já sabem. Bom, então é isso. Eu agradeço por vocês assistirem o vídeo até aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, beleza? Um beijo, até o próximo vídeo.